Deixa eu perguntar uma coisinha pra vocês aqui. Isso é normal? Atualmente, isso é possível fazer graças ao atributo único de um novo melee, o melee da Oraxia, Spinnerex. Isso é porque o atributo único desse melee é bem simples e muito interessante. Quando você ataca um inimigo, você meio que, entre aspas, marca ele. E quando ele morre, ele tem 10% de chance de espalhar o efeito de status tóxico que tinha nele quando ele morreu. E o mais interessante é que é 10% para cada efeito de status tóxico. Então a gente consegue basicamente garantir esse efeito no qual o melee começa a espalhar essa toxina. Mas calma, que antes de seguir com a ideia, eu não vou explicar pra vocês como se usa uma Spinnerex normalmente. Então eu não vou explicar pra vocês que vocês têm que forçar efeito de status elétrico, com Lavos, com Volt, com o que quer que seja, porque a ideia do vídeo não é essa. Inclusive, eu não sei se vocês repararam, eu não tô com o melee na mão, eu simplesmente tô nukando tudo com o melee, mas eu não tô com ele na mão. Então, a ideia aqui é trazer um vídeo um pouco diferente. Essas builds mais comuns já tem muito vídeo sobre, inclusive recomendo com que vocês vejam, porque realmente é um melee muito bom. Mas a ideia desse vídeo é explicar essa sinergia em específico, que muita gente ainda não conhece. E eu já te adianto que se você quiser fazer isso daqui em pelo menos qualquer Warframe de fato, você vai precisar, é claro, da Spinnerex, do companheiro de Riga e da habilidade Elemental Ward, que a gente vai acabar infundindo via Helminth. Você pode usar direto no Chroma se quiser, mas se você tiver via Helminth é melhor ainda. Agora, depois da gente já ter dado nome aos bois, vamos entender do porquê que a gente tem que utilizar especificamente o de Riga e a Elemental Ward, e o porquê da importância delas aqui, o fato delas serem obrigatórias. Como eu falei, ou como vocês podem ter reparado também, a gente tá causando dano aqui, mas sem utilizar a melee, pelo menos sem segurar a melee. A gente, na verdade, tá utilizando ela assim. Sim, a gente vai causar dano com melee influence sem pegar na melee. Isso é possível graças ao de Riga, utilizando o mod de preceito Electro Pulse, porque sim, esse mod, ele simplesmente ativa o Influence Arcana. Porém, como eu disse, a gente vai precisar utilizar a Elemental Ward. Isso é porque o de Riga ativando o Melee Influence não é suficiente. Mas Ryzen, por que Elemental Ward e qual é o sentido dela aqui? Para começar, que a Elemental Ward tem 4 elementos: ígneo, elétrico, tóxico e glacial. E desses 4, a gente vai utilizar apenas o glacial. Todos os outros 3 aqui são irrelevantes. Então, Ryzen, por que glacial? Na verdade, é bem simples. Acontece que o dano glacial dessa habilidade é contabilizado como um dano melee, ou seja, o jogo entende que você tá batendo com a sua melee. Quando você tá utilizando essa habilidade com dano com efeito de status glacial, basicamente, quando o inimigo atira em você, ele tem a chance de receber o efeito de status glacial. E é, na verdade, só isso, nada demais. Mas quando você está utilizando junto com o de Riga e o de Riga ativando o Melee Influence, basicamente quando esse inimigo atira em você e recebe o efeito de status glacial, esse efeito de status glacial é espalhado para todo mundo ali à volta. Ou seja, você marca todo mundo com o seu Melee. Então você consegue marcar todo mundo ali com o atributo único da Spinnerex, fazendo com que esse efeito comece a ser criado. Justamente agora que os seus inimigos estão marcados com o atributo único da sua Spinnerex, que você pode aplicar o efeito de status tóxico, independente da fonte. Você pode utilizar, por exemplo, alguma habilidade de algum Warframe, você pode usar a sua primária, você pode usar a sua secundária, tanto faz. O importante é você procar o efeito de status tóxico, porque como ele está marcado, assim que ele morrer, ele espalha esse efeito de status tóxico para todo mundo, iniciando assim a reação em cadeia. Enfim, agora sabendo como tudo funciona e como tudo sinergiza, vamos para as builds. Para começar, com a build do de Riga. Como eu disse, o mod Electro Pulse é obrigatório, e só ele é obrigatório. Se você quiser usar esses mods, e se você tiver esses mods, você usa. Se você não quiser também, não tem problema. Mas é claro que eu recomendaria algumas coisas aqui, como por exemplo, Primed Regen e Momentus Bond, para ele se manter vivo. Como a gente está dependente dessa sinergia, ele precisa estar vivo para ativar o Melee Influence. Então, nesse caso, a gente precisaria reduzir o tempo de recuperação do companheiro. Agora, entrando na build aqui da arma do companheiro, que é opcional, mas se você quiser usar para sinergizar também você pode, eu estou utilizando a Verglas Prime, que é a melhor arma para nuke, que é a arma do Nautilus.
Na build aqui vocês vão ver que é uma build bem comum, é uma build completamente comum. A única diferença é que ao invés de estar utilizando Viral e Ígneo, a gente vai utilizar Tóxico e Magnético, até porque, até onde a gente sabe, a nossa sinergia é com dano tóxico, então Tóxico é muito importante. Agora que a gente já buildou e entendeu como funciona o Diriga, vamos para a build da SpinnerX. Mas calma, não são todos os mods que funcionam aqui, porque como a gente já sabe, a gente não vai utilizar o nosso melee de forma ativa, então a gente não tem contador de combo, a gente não pode utilizar Blood Rush, Whipping Outs, a gente também não vai utilizar aqui Condition Overload, enfim. Na build da SpinnerX, na verdade é muito simples também, vocês podem ver que é claro, eu tô utilizando o melee Influence e a build ela funciona meio que como um entre aspas stat stick. Eu sei que isso não existe mais, mas ela meio que tá funcionando desse jeito aqui nessa utilização. A gente tá utilizando dano base com Pressure Point e Spoiled Strike e mod de facção. Sim, isso aqui afeta diretamente o dano que você causa. Agora a gente também pode utilizar Primed Fervor Strike, ou seja, um mod de dano tóxico, porque isso também aumenta ainda mais o dano que a gente causa, juntamente também de melee Elementalist, que também aumenta o dano que a gente causa no efeito de status. Vale ressaltar que fragmentos de Arconte de aumento de dano tóxico funcionam da mesma maneira que melee Elementalist. Então, se você quiser colocar fragmentos de Arconte aqui que aumentam o seu dano tóxico no inimigo, você pode utilizar sem medo algum. E por último, mas não menos importante, Lasting Sting, para aumentar a duração do efeito de status. Sendo assim, você tem uma janela maior de tempo para fazer com que esse efeito funcione e mate os inimigos. Então, também é muito importante, mas não obrigatório. E como eu disse anteriormente no vídeo, a gente vai precisar de alguma arma para aplicar efeito de status e começar a reação em cadeia. E nesse caso, uma arma de feixe é o mais interessante, porque elas têm mais predisposição a ter muita chance de status, ou seja, você aplica muito efeito de status no inimigo, e o melhor, você pode fazer isso em vários inimigos ao mesmo tempo, resultando numa reação em cadeia mais eficiente. Por exemplo, eu estou utilizando uma Oku Core com o mod dela Sentient Surge, porque assim a gente pode ativar efeitos de status, aplicar na verdade efeitos de status em vários inimigos diferentes ao mesmo tempo, fazendo com que a gente consiga essa reação em cadeia bizarra. Mas você pode usar qualquer outra arma, uma Nucor Curva, uma Glaxion Tenet, até mesmo uma Amprex, seja primária ou secundária. Se é uma boa arma para aplicar efeitos de status, e se ela é de feixe principalmente, você pode usar sem medo, lembrando que a ideia aqui não é matar com a arma, é aplicar o máximo de efeito possível para garantir com que essa reação em cadeia se inicie e aí você possa nucar todo o mapa. E como eu também disse anteriormente no vídeo, você pode usar isso daqui em qualquer Warframe. Se você estiver usando uma build bem redondinha, completamente sinergizada, tudo entre si, você consegue usar isso daqui em qualquer Warframe e nucar com qualquer Warframe. Mas é claro que tem Warframes em específico que se saem melhor. Como por exemplo a Sarin, por conta da terceira habilidade dela, que além de aumentar o seu dano também, você tem outro dano tóxico em outra instância. Ou seja, você força um outro efeito de status, aumentando ainda o seu dano e também facilitando ali o efeito de espalhar o dano do atributo único da SpinnerX. Você pode usar, por exemplo, uma Nova, porque com a quarta habilidade da Nova, você deixa os inimigos mais vulneráveis a tomar dano, então ela também se sai muito bem. E por incrível que pareça, você também pode usar a Horaxia. Pra quem não sabe, quando a gente utiliza a quarta habilidade da Horaxia, a gente fica inviabilizado de usar melee, ou seja, você usar a Horaxia com melee influence até agora era impossível, mas como eu disse, até agora, essa sinergia permite com que você use, por exemplo, a SpinnerX na própria Horaxia e se bonifique tanto do aumento de dano dessa habilidade, tanto do pequeno efeito em área que ela também te fornece. Ou seja, é uma maravilha. Até na Horaxia, que não era possível de usar SpinnerX, agora é possível com essa sinergia. É claro que a sinergia que você vai utilizar vai depender 100% de você. Por exemplo, eu estou utilizando o Rhino para também poder utilizar a Roar. E, meus amigos, é simplesmente um absurdo a força que esse personagem tem com essa sinergia. É uma maravilha. Você simplesmente olha para o inimigo, dá uns pequenos disparos ali e pronto. Você destrói o mapa inteiro. É uma parada muito bizarra, porque inclusive até mesmo um acólito, se estiver próximo de alguma multidão, ele vai de arrasta para cima, porque o dano é simplesmente insano. Então, bom, rapaziada, não tem o que fazer. É aproveitar porque bem provavelmente eles vão corrigir isso no futuro.
Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Realmente aproveitem, porque é muito interessante, é muito legal e bem provavelmente sim vai ser corrigido. Porque isso não era para funcionar, isso é basicamente um exploit. A gente tá se aproveitando de uma brecha que a DE deu pra gente, então aproveitamos enquanto é tempo, porque daqui a um tempo não será mais possível. Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto e é nóis!